ter uma palavra de oração. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós Te agradecemos nesta noite, Pai. Obrigado, meu Deus, pelo fluir do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Obrigado pela Tua maravilhosa graça que um dia nos alcançou, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor neste dia, Senhor, para glorificar o Teu nome, meu Deus, para Te exaltar, porque, meu Deus, Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós queremos mesmo Te entregar esse tempo agora, Senhor, de ministração da Tua palavra, que o Senhor possa fluir através da minha vida, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, que o Senhor unja, meu Deus, os meus lábios, que o Senhor unja os ouvidos dos meus irmãos nesta noite, Senhor, e que o Senhor seja expressado e glorificado aqui em nosso meio. Nós oramos assim em nome do Teu precioso Filho Jesus. Amém. Irmãos, algo tem nesse tempo inquietado muito meu coração no que diz respeito à palavra do Senhor. E assim, já foi tema, já bem recente aqui em nosso meio, nós falarmos sobre a questão da volta do Senhor. Apesar de que não vai ser o tema do que o Senhor tem colocado já no meu coração para falar nesta noite, e o que eu quero é traçar, ver se eu consigo, se o Senhor me ajudar a fazer isso, uma linha daquilo que é a vinda do Senhor através de uma vida crucificada. Como que nós cristãos, nós podemos nos posicionar diante de acontecimentos que estão aí, principalmente aqui agora em nosso país, com uma vida que é uma vida crucificada, uma vida de cruz, que é a essência do Evangelho. Então, meu irmão, nesta noite, convido os irmãos então a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 57 até o 62 e vamos então procurar entender algumas coisas nesse sentido. Quando fala sobre o preço do discipulado, a vida de cruz já começa aqui. Ela foi ali o que expressou no Senhor Jesus, Foi o final da sua caminhada aqui na terra, que foi aquela morte de cruz. Mas antes disso há um preço que nós pagamos, que é o preço do discipulado, até nós chegarmos na cruz, nessa vida de cruz. E assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Aqui começa algo que é muito importante para nós, que é o preço de seguir o Senhor. E muitas pessoas tentaram. Muitas pessoas hoje em dia também tentam seguir o Senhor. Mas parece que no meio da jornada desistem. Parece que no meio dessa caminhada alguma coisa faz com que eles possam falhar. E aí desistem também de caminhar com o Senhor. Aqui há algo que nos impressiona, porque é onde o Senhor Jesus andava. Sempre ele estava cercado de multidões. E sempre tinha pessoas também ali que queriam segui-lo, porque viam nele algo de maravilhoso, viu nele algo que os atraía. Mas aqui o Senhor Jesus foi sendo sincero com essas pessoas para dizer assim: olha, há algo que você precisa saber para você primeiro me seguir. E o primeiro que disse aqui é que para onde tu fores eu irei. Para onde tu fores eu irei. Olha aqui a afirmação dessa pessoa para o Senhor Jesus, dizendo: eu vou te seguir, aonde você for. Talvez se esse tivesse seguido mesmo o Senhor Jesus, eu acho que quando ele tomou aquela cruz, ou quando ele já foi entregue ali no Sinédrio, ele já deveria ter saído fora. Mas o Senhor Jesus disse assim: olha, as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar na sua cabeça. Não é que Jesus não tinha uma casa para morar. O que Jesus disse foi o seguinte: olha, talvez o conforto de onde você está, a sua vida confortável, aquilo que você tem,
Você vai ter que negar isso para você me seguir. Esse foi o preço. Você vai abandonar sua vida confortável. Você vai abandonar tudo aquilo que você tem de bom e de melhor. A sua casa. É isso, né, que o Senhor quis dizer aqui. Pode ter sido talvez até um sentido literal mesmo para ele. Mas isso importa para nós também dessa forma. Se nós não abandonarmos nossa vida de conforto significa lá do nosso trabalho, da minha posição social, porque à medida que eu caminho com o Senhor Jesus, eu vou me identificando com Ele, eu começo a ser rejeitado tal qual Ele foi. Nós não podemos ser amigos do mundo. Eu não posso ser alguém que o mundo me olha, né, de uma forma muito amigável. Algo está errado se isso acontecer. Não pode ser assim. Não posso ser amiguinho do mundo. A Bíblia já nos adverte disso. E há um outro ponto interessante aqui. O outro disse assim, segue-me. Ele falou para outra pessoa, outro que estava ali com ele, né? Ele disse assim, olha, mas deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Como se dissesse assim, olha, esse cuidado que você tem aí, né? Eu preciso primeiro resolver isso na minha vida. Tem que enterrar meu pai. O Senhor Jesus também olha para ele e diz assim, de uma forma, olha, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. As coisas que tem na vida, as coisas que são do mundo, elas são do mundo, elas não pertencem a mim. Então deixa essas coisas que estão aí. Que é do mundo, é do mundo. Então assim, nós não podemos ter um caminhado com o Senhor, nós não podemos ser discípulos do Senhor, se nós estamos focados naquilo que é ainda uma visão de mundo. Eu não posso andar com o Senhor se eu ainda tenho esse interesse todo junto à minha família, se eles são mais importantes ainda. E há um terceiro que fala aqui, né? O Senhor Jesus disse assim também a outro, né? Ele seguirei, mas deixa primeiro que eu vou despedir dos que estão em minha casa. E aqui novamente fala assim, a minha família é mais importante. O que a minha família acha, pensa de mim é mais importante nesse momento do que eu seguir o Senhor. O que vai dizer às pessoas da minha casa quando eu me tornar um crente no Senhor Jesus Cristo. Esse foi o preço do discipulado. E o Senhor Jesus olhou e disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui é uma advertência muito solene do Senhor Jesus, quando ele fala assim, olha, você não pode pôr a mão no arado, você não pode estar comigo, você não pode querer caminhar comigo e você olhar para trás. E você vê a vida que você tinha antes, sua posição social, sua família, os seus negócios, aquilo onde você caminhava, o jeito que você era, e você querer continuar comigo. Ou você muda, você paga o preço de ser discípulo, ou então é muito difícil você caminhar comigo. Mas irmãos, o que eu quero dizer com isso aqui nessa noite, é porque há algo que precisa nós entendermos nisso. E aí nós vamos caminhando, como eu falei, para essa vida de cruz. Primeiro é isso aqui, né? E a outra passagem também, quando o Senhor Jesus diz assim, olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Tome a sua cruz. Nós não temos como, na vida cristã, nos afastarmos dessa vida de cruz. E a vida de cruz, para nós, às vezes pode ser uma vida nossa diária. Uma vida do nosso cotidiano. Nós negarmos a nós mesmos, nós tomarmos essa cruz e nós estarmos sempre aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso é mistério que aconteça nas nossas vidas, irmãos. E aí, qual é o preço que nós temos também e de recompensa para esse preço que nós pagamos? O apóstolo Pedro, uma vez inquiriu o Senhor Jesus dizendo, Senhor, eis que tudo nós deixamos, igual nesse texto que nós vimos aqui. Deixamos a família, deixamos tudo para te seguir. É como se Pedro dissesse, Senhor, e qual é a recompensa que nós vamos ter isso aqui? O Senhor Jesus disse para Pedro assim, olha, tudo que você deixar, você vai ter 100 vezes mais nesse tempo presente. De pais, de casas, de mães, de filhos. 100 vezes mais. Muitas vezes as pessoas dão muito ênfase nesses 100 vezes mais, dizem assim, olha, se você deixar isso aqui, se você entregar o dízimo, você vai ter 100 vezes mais, se você fizer isso, você vai ter 100 vezes mais, mas sempre pelo lado material, sempre no lado da prosperidade. Quando o Senhor Jesus diz assim, você vai ter 100 vezes casa, não é que você vai ser dono de um loteamento aí não. 100 vezes casa, é que você vai ter aqui, ó, 100 casas para você ter. É comunhão dos santos. Vou ter a casa do Everton, vou ter a casa da Andréia,
do Paulinho, da Flavinha, vai ter assim essas casas. São essas que o Senhor Jesus está dizendo, porque Ele falou assim, olha, você vai fazer parte agora de algo que é muito maior. A recompensa sua é essa, você vai ter 100 vezes mais irmãos. Quantos irmãos nós temos aqui? Irmãs nós temos aqui? 100 vezes mais. Foi isso que o Senhor Jesus prometeu para nós. Foi isso que o Senhor Jesus estava dizendo para nós, quando nós encarássemos esse preço do discipulado. E aí, irmãos, há algo que nós precisamos entender de nós. Que nós somos, e esse chamamento que Ele nos deu, foi que nós somos assim de uma posição muito elevada. Por isso que a recompensa nossa, ela é algo que vai ser lá na nossa mansão celestial, na nossa Canaã celestial. Essas coisas que tem aqui, elas vão passar. O que nós estamos vivenciando agora, isso aqui vai passar, isso vai ficar para trás. E eu até acredito que vai ser num pouco espaço de tempo, tá? Pelo ritmo que a gente viu já aqui em fevereiro, no nosso encontro que nós tivemos aqui, nós começamos a abordar já com os irmãos, falando sobre a vinda do Senhor Jesus, né? E aí nós vimos também como é que isso vai se dar. Como que vai ser? Então assim, irmãos, nós precisamos estar atentos para esses sinais que estão sendo colocados. Agora, para a gente entender qual é a nossa primeira posição no Senhor, vamos lá para 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 ao 10. Diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso é o que nós somos. Nós começamos um preço de seguir o Senhor, um preço discipulado, e a nossa recompensa já começa aqui quando o Senhor já diz assim, que nós somos o quê? Sacerdócio. Sacerdócio espiritual. Nós somos essa nação santa que o Senhor diz, geração eleita, o sacerdócio real, um povo adquirido. Irmãos, para que nós anunciamos as boas obras do Senhor. Essa é uma posição que nós temos no Senhor. Isso é o chamamento que o Senhor tem para nós. Aí eu pergunto, como é que nós vamos nos envolver com as questões deste mundo? Como que alguém que é um sacerdote espiritual, como que alguém que faz parte de uma geração eleita, como alguém que é uma nação santa, pode se envolver com as questões deste mundo? Qual é a nossa posição como cristãos, irmãos, com o que está acontecendo no mundo hoje? Especialmente no nosso país. Algo me chamou a atenção essa semana, lá no nosso grupo lá da célula, a gente começou falando sobre algo que tinha um vídeo de boicotar algumas marcas de uma das empresas aí que ficou assim, envolvido agora nesse último escândalo que despontou em nosso país. E na nossa discussão a gente estava vendo, não, o cidadão a gente posiciona, pode boicotar, isso, aquilo, outro. E essa semana, depois disso tudo, o Senhor foi me trazendo isso. Será que nós podemos mesmo nos envolver com isso? Nós podemos agir como vingadores, fazer justiça própria? Não, então tudo bem, eu não compro mais aquela marca porque a pessoa é corrupta, porque é isso. E eu lembro de outras vezes também que a gente já quis boicotar alguma coisa porque eram satanistas, marcas.
né? Então assim, e aí por aí vai. Mas cabe a nós fazer isso, nós entrarmos nisso, sabendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Aí eu vou boicotar a marca porque o dono é corrupto, o dono é satanista, o dono é isso, o dono é aquilo. Irmãos, quem vai fazer justiça é o Senhor. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. E essa semana eu fiquei pensando muito sobre isso. Qual é o nosso papel então? Eu como crente no Senhor Jesus, eu devo ir para passeatas, protestar, fora fulano, fora beltrano, fora cicrano, me envolver com as questões desse mundo, sendo isso que nós acabamos de falar aqui nesse texto, que Pedro está falando para nós cristãos, que nós somos sacerdócio real, uma nação santa, e eu vou me envolver com problemas políticos e corruptos no Brasil? Eu vou me ater a isso? Eu vou me envolver com isso? Irmãos, a nossa perspectiva é: os meus pés estão aqui na terra, mas os meus olhos têm que estar postos no céu. Eu não posso, então, experimentar uma vida crucificada, e nós vamos chegar nisso daqui a pouco, se eu estou ainda me envolvido nisso. Irmãos, essas coisas vão acontecer. Na minha atividade profissional, eu sou obrigado a ler relatórios econômicos todos os dias, é a minha primeira tarefa no dia. Eu leio relatórios produzidos pelos grandes bancos no país, e mais outras, gestoras financeiras e de investimentos também. E assim, a economia tem reagido de uma forma diferente, do que se aponta. Tem sido períodos de volatilidade. Vocês viram a semana retrasada como explodiu o escândalo, a bolsa caiu num nível nunca visto antes também, o dólar subiu também de alguma forma. E aí a gente fica muito preocupado com isso, a gente fica envolvido nessas questões. Mas irmãos, tudo isso só vai piorar. Tudo isso só vai piorar. E aí acontece algo que nós vimos aqui. A pastora Elma trouxe algo interessante. Quando ela falou aqui, eu achei assim muito apropriado, e eu pude beber daquilo ali que estava sendo falado, quando trouxe aquele exemplo da mãe do John Wesley, Susanna Wesley. Eu tive curiosidade de pesquisar mais sobre a vida daquela mulher, de entender mais o que passava na mente dela. E eu lendo uma revista, semana passada, uma revista de grande circulação no Brasil, um articulista colocava algo que também deve chamar a nossa atenção. A Europa, hoje, é um continente, que está vivendo sem crianças. A Europa hoje, as crianças mesmo, europeias, são uma pequena, até redundante, mas uma pequena minoria. Vejam só, como que foi. A terra onde existiu Susanna Wesley, que teve 19 filhos, desses teve John Wesley, que foi alguém que impactou a Inglaterra, alguém que impactou toda a Europa, alguém que impactou o mundo com a palavra do Senhor. Depois nós vemos também essa mesma Inglaterra, que foi palco de um dos homens que o Senhor muito usou naquela época, Spurgeon, Charles Spurgeon, um pregador, que até hoje nós podemos beber daquele homem que o Senhor usou naquele tempo, ali na Europa. E por fim, nós experimentamos um homem de Deus, que deixou um vasto conteúdo de publicação, o irmão Martin Lloyd-Jones. Spurgeon ministrou em Londres, lá na igreja, estou falando Capela Batista de Park Street, por muitos anos. Depois nós vimos mais que lá na Inglaterra, também em Londres, Martin Lloyd-Jones pastoreou uma igreja em Westminster por 30 anos. E aquele povo europeu, onde foi berço de avivamentos, onde o Senhor já foi manifestado ali de várias formas, que o Senhor usou aquele povo, hoje foi invadida por povos que não foram alcançados pelo Senhor. E aí o que acontece, irmãos? A Europa hoje não tem mais crianças,
E é algo que chama atenção porque numa pesquisa recente agora, feita com os 8 principais líderes europeus, veja se isso não tem que chamar a nossa atenção. Olha só, o presidente eleito agora, recém-eleito da França, senhor Emmanuel Macron, ele não tem filhos, sabiam? A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, não tem filhos. Vamos mais. Primeira-ministra da Inglaterra, Theresa May, não tem filhos. Paolo Gentiloni, primeiro-ministro da Itália, não tem filhos. Stefan Löfven, primeiro-ministro da Suécia, não tem filhos. Mark Rutte, primeiro-ministro da Holanda, não tem filhos. Nicola Sturgeon, a primeira-ministra da Escócia, não tem filho. Xavier Bettel, primeiro-ministro de Luxemburgo, não tem filho. E esse aqui ainda tem um aspecto que é tremendo na vida dele. Ele é homossexual, é casado com outro homem e chamou a atenção do mundo inteiro quando agora, na semana passada, no encontro da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, reuniu-se ali as mulheres dos chefes de Estado e ele foi o único homem presente naquela foto que se tira das pessoas. Lá estava um homem casado com outro homem. Então, irmãos, nós vemos que algo aqui tem que chamar a nossa atenção. Algo não está certo. E aí, para fechar isso aqui, o senhor Jean-Claude Juncker, que é o presidente da Comissão Europeia, também não tem filhos. Isso quer dizer alguma coisa para vocês? Vocês viram quantos refugiados entraram agora na Europa? Como que vai ser impactada a cultura de um lugar que foi berço de Susana Wesley com seus 19 filhos e que esses chefes de Estado agora, primeiro-ministro, presidentes, não têm filhos? Irmãos, isso tem que chamar a nossa atenção para o fim dos tempos. Há algo aqui que é, assim, no mínimo, intrigante nisso tudo. Qual vai ser o compromisso emocional com o futuro das crianças desses países aqui? Irmãos, aí nós precisamos, então, ter esse olhar para o Senhor. Nós precisamos assumir essa posição nossa de que nós somos essa geração eleita, irmãos. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Eu não sei quantos aqui viram o vídeo lá que o irmão Paulinho postou sobre a questão dos OVNIs. Há algo aí que tem também acontecido esse fenômeno agora, né, de forma assim mais acelerada. Mas, irmãos, a questão principal nossa é essa. Nós temos um chamamento. Nós precisamos assumir a posição que nós temos no Senhor. Coisas cada vez mais cabeludas vão acontecer. Não pense que algo vai melhorar neste mundo, não vai. Para você e para mim, a nossa solução chama-se Jesus Cristo. Ele sim é a solução que nós temos. É nele que deve estar toda a nossa confiança, é nele que está todo o nosso olhar. Irmãos, seus negócios vão prosperar, o Senhor vai pôr a mão. Irmãos, o Senhor não vai faltar as coisas para você. Isso é uma promessa do Senhor. Mas nós precisamos tirar nossos olhos desse cotidiano que nós vivemos. Precisamos tirar nossos olhos daquilo que tem nos atraído, desse mundanismo que está aí às portas. Irmãos, que o Senhor possa nos ganhar, irmãos. Porque o que nós temos visto hoje no nosso país, e a gente se envolve com isso. E a gente vai atrás de notícias, a gente fica perdendo e gastando nossas energias com isso. Se é partido A, se é partido B, se é partido C que vai estar assumindo o poder. Concordo que às vezes você pode ter informação, mas assim, não gaste o seu tempo com isso. Muitas vezes nós dependemos toda a nossa energia com essas coisas e para o Senhor nós levamos o mínimo do mínimo. Então, irmãos, há algo que nós precisamos compreender. Em Gálatas 4:4 foi algo que já veio para nós. E eu quero ler esse texto com os irmãos, quando diz assim, para nós vermos assim que há algo que Deus tem feito e que está às portas para acontecer.
E foi algo aqui que o Senhor já fez. Diz assim o texto: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso aqui foi algo que já nos aconteceu. Naquele tempo, e lá os profetas já estavam, já predizendo isso, que nós teríamos esse Salvador. E aqui o Senhor falou na plenitude. Então essa plenitude desse tempo que se cumpriu, veio o nosso Salvador. E aí, mais ainda no que nós aguardamos, Efésios 1:10, quando diz que fará de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como estão na terra, de fazer convergir. É isso que nós aguardamos, irmãos. O Senhor vai fazer convergir na plenitude dos tempos. Nós aguardamos essa plenitude dos tempos. Quando vai convergir no Senhor Jesus todas essas coisas, para pôr em ordem novamente, para que essas questões que estão aí no mundo hoje, elas sejam de uma vez por todas aniquiladas. Por isso que nós devemos ansiar pela volta do Senhor Jesus. Nós devemos ansiar por aquele grande dia, irmãos. Essa que deve ser assim o nosso viver, esperar pela volta do Senhor. E aí, irmãos, para entrar na nossa questão de uma vida crucificada, esse é um texto que eu tirei com base de um livro do irmão A.W. Tozer, um livro desse mesmo nome, tá? E aí nós queremos ver aqui alguns aspectos, que é a cruz pelo lado da ressurreição. Como que eu posso viver? Como que eu posso estar inserido nisso? E para isso eu quero ler com os irmãos o texto em Colossenses 3, de 1 a 3, para nós entendermos um pouco então dessa questão da vida crucificada. Porque compreendendo isso aqui, eu vou me ver que tudo isso que nós falamos, esses efeitos que têm acontecido no mundo, esses movimentos que estão aí, isso não nos pertence. Se nós somos crucificados com Cristo, irmãos, para que eu ainda vou me envolver com as questões do mundo? Diz assim Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Olha que preciosa essa palavra. Ele fala assim, Paulo era alguém que quando ele escrevia, ele gostava de pilhar situações assim, ou palavras em cima de palavras, situações aqui que a gente via que 2 vezes ele repete isso. Procurem as coisas que são do alto. Depois ele fala, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. E ele fala assim, vocês morreram. E agora a sua vida ela está escondida em Cristo, com Cristo, em Deus. Olha que precioso que é isso. Então assim, irmãos, o ponto de partida da nossa jornada cristã é conhecer quem realmente é Jesus Cristo. Você conhece quem é Jesus? Você tem intimidade com Ele? Irmãos, o que nós mais ansiamos, e nesse ponto, é que estabelecemos a nossa fé como fundamento para a nossa Jerusalém celestial. Tá? Conhecer quem é Jesus. Tá? Então, o nosso alvo maior é nós vermos Cristo face a face. Então, eu não posso olhar para as coisas que são daqui. Eu não posso colocar o meu pensamento nas coisas que são daqui. Depois você vai dizer assim, bem, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Nós vamos falar sobre isso também. De que forma que você deve encarar, qual é a perspectiva do seu trabalho, dos seus estudos, com as coisas do alto. Aí, irmãos, nós vemos que o sucesso da vida cristã não é automático. Tá? Então a gente precisa, irmãos, de que a nossa alma, ela precisa ser cultivada como um jardim.
tá? A vontade precisa ser santificada, a nossa vontade, ela precisa ser santificada e feita cada vez mais cristã. Sem isso, nós não temos como avançar, para que essa vida crucificada, essa morrer, né, em nós gere vida. Então, irmãos, o que nós precisamos saber é que, para aqueles primeiros cristãos, lá na igreja primitiva, para eles, o fundamento, o triunfo de Cristo sobre a morte, é que era o maior fundamento que eles tinham, que era a fonte de fé, era o que eles criam. E era também, irmãos, o que significava tudo para eles. Era isso, saber que Cristo triunfou sobre a morte. Esses dias eu estava em casa e assisti a um filme secular, mas eu achei interessante a narrativa dele, né? Um filme chamado Ressurreição. Não sei se alguém aqui já assistiu esse filme. Mas narra ali a história de um centurião, ou de um oficial romano, que ele fica incumbido de vigiar o túmulo do Senhor Jesus, para que, sabendo eles ali em Roma que o Senhor Jesus já tinha dito que ressuscitaria, e eles temendo talvez uma comoção no povo, mandou que se vigiasse o túmulo. E o resumo é que esse centurião depois viu que a pedra foi removida e ele faz a investigação e ele começa a procurar. E tem uma cena que é interessante porque ele chega procurando dentro ali da cidade e ele chuta uma porta e lá dentro estão sentados os discípulos e ele vê Jesus. E ele sabe quem que era. E ali começa um nó na cabeça daquele homem, né? E depois, assim, o filme termina com ele largando a sua posição de um oficial, de um soldado romano, né? Largando aquilo ali por conta daquela verdade que ele descobriu, né? Parece assim, um filminho secular mesmo, mas traz isso. Então, assim, se o mundo lá fora, quer dizer, de um diretor que não é cristão, de atores que não são cristãos, quer dizer, eles trazem uma perspectiva de que esse Jesus ressuscitou, de que por mais que tivesse ali homens para olhar aquele sepulcro, o Senhor Jesus não estava mais lá, estava vazio. Então essa era a razão de tudo para aqueles primeiros cristãos, saber que Jesus triunfou sobre a morte. Então isso aqui onde eles estavam, né, era, o grito deles era: Ele ressuscitou. Era assim que eles viam, Ele ressuscitou. Então foi isso que o Império Romano não pôde calar, porque eles viram, irmãos. E nós temos isso hoje também para nós. Tá, irmãos? Então, assim, e o que Paulo então quer dizer? Um outro ponto para nós. Quando diz assim, que buscais as coisas que são lá do alto. Qual é a perspectiva? O que são esses tesouros que tem lá no céu que nós devemos buscar? O que tem ali? Algo, irmãos, que quando ele fala assim, que buscar as coisas do alto, não é que isso seja algo assim muito genérico. Paulo diz, não, buscar as coisas do alto. Mas o que são as coisas do alto? Né? Parece que Paulo assim, fez uma coisa muito abrangente, que ele não foi assim, parece que direto nesse ponto. Mas aí dá para nós percebermos o que são isso. Que essas coisas, elas podem ser identificadas. Nós podemos saber o que são as coisas do alto. Tá, irmãos? E se nós fôssemos elencar, a gente podia dividir uma página aqui no meio. Do lado esquerdo a gente colocava então que fosse terreno, e do lado direito que fosse então do alto ou do céu. Então, irmãos, do lado esquerdo então nós poderíamos posicionar os prazeres da terra, os prazeres que nós temos aqui. Do lado direito, nosso prazer no Senhor, tá? Prazer na sua lei, prazer no Senhor. Nós poderíamos também, irmãos, posicionar os tesouros da terra no lado esquerdo. No lado direito nós podemos posicionar quais? Os tesouros do céu, que a Bíblia fala que onde os ladrões não roubam nem minam. Então são esses que nós podemos cultivar. É isso que Paulo está dizendo para nós, olharem para as coisas que são do alto. E aqui, irmãos, nós podemos também, né, à esquerda, ver a minha reputação entre os homens, aquilo que eu sou aceito entre os homens, tá? E o nosso desejo de agradar as pessoas aqui na terra. Ao passo que do lado direito nós podemos ver o nosso desejo de agradar unicamente a Deus. Isso é buscar coisas do alto, irmãos.
À esquerda, nós também poderíamos posicionar uma rica moradia. Você tem sua bela casa, seu belo apartamento. E à direita, a nossa mansão celestial. A nossa mansão lá em cima. Nós podemos ter também do lado esquerdo nosso aqui, tá? Posicionarmos o desejo de andar com a melhor companhia aqui na Terra. De repente é muito bom andar com melhores companhias, de acordo com o pensamento da Terra. Eu sou amigo de um deputado, de um governador, de um presidente, de alguém assim muito importante, tá? Mas do lado direito que nós podemos posicionar, irmãos, é o desejo de andar com Deus aqui na Terra. Mais do que os poderosos que estão aí. O que eu tenho, buscar coisas do alto, é o meu desejo de andar com o Senhor. Então, irmãos, isso são coisas que Paulo está nos dizendo. Buscai as coisas que são do alto. Então, esses são os verdadeiros tesouros que nós temos nos céus. Tá? Então, isso começa a nossa vida crucificada. Então, irmãos, nós somos, irmãos, uma igreja diferente do mundo. Nós não temos que ser igual. E muitas vezes o que acontece é que nós queremos moldar o padrão da igreja para o padrão do mundo. Que o mundo, ou quem se converte, tudo aquilo com o mesmo padrão. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja, irmãos, que ela não é uma igreja padrão americano, não é padrão japonês ou coreano, nem padrão brasileiro. Não é igreja de preto, de branco, de amarelo, seja lá quem for. Tá? Então, assim, quem vai produzir a igreja a ser diferente do mundo é o próprio Senhor. Não é nós que vamos impor uma cultura gospel em ninguém. É o Senhor que vai gerar isso. Porque essa igreja, ela é diferente. Então, não adianta a gente querer moldar, né? Coisa que nem mesmo nós conseguimos ter uma identidade assim única de igreja. E a gente quer passar isso para o mundo. Quando nós vamos evangelizar os índios, a gente quer que depois eles vistam roupas e tudo mais. Desde que primeiro eles aprendam do Senhor. Talvez eles vão continuar lá até peladinhos, mas no Senhor. Qual o problema? Por que eles têm que vestir roupa? Se o Espírito Santo tocar, eles vão vestir naturalmente. Entende o que eu quis dizer agora, irmãos? Então, irmãos, outra coisa que tem é que a igreja cristã, ela é algo à parte. É algo à parte, é separada. Essa que é a verdade que nós caminhamos, irmãos. Né? Então, que as Escrituras nos ensinam que Cristo está fora desse túmulo. Ele não está mais lá. E aí, como igreja, né, nós temos que nos posicionar também dessa mesma forma. Nós somos a parte, nós, né, fomos chamados para fora. Essa é a realidade da igreja que nós temos hoje. Então, irmãos, é isso que Paulo está nos dizendo, que eles nos exortam a cumprirmos essas ordens em nossa vida. Quando a Escritura diz, procurem e mantenham. Procurem as coisas que são do alto. Mantenha o seu pensamento nas coisas que são do alto. Irmão, então assim, porque muitas vezes o que vai acontecer conosco também é de nós cultivarmos uma mentalidade religiosa em nós. Sabe como é que é isso? É a dificuldade que nós temos numa mentalidade secular. Como é que eu posso ter uma mentalidade secular e uma mentalidade cristã, religiosa? Como que eu posso caminhar com isso? Então, irmãos, o que é posto aqui, e aí eu volto aqui. Bem, mas como é que eu vou tocar os meus negócios, os meus estudos com isso? A resposta para isso, meus irmãos, é muito simples. Se você já compreendeu qual é o sentido de você vir aqui à frente, depositar a sua oferta e o seu dízimo, se você compreendeu que ato que é esse, que momento do culto é esse, que entrega que é essa, você vai perceber também que os seus estudos, ela é uma oferta ao Senhor, tal qual essa que você fez aqui. Você vai compreender que o seu trabalho, ele é uma oferta ao Senhor, tal qual você ofertou aqui também. Essa mesma entrega. É nisso que você vai tirar a sua mentalidade secular, para você ter essa mentalidade cristã. Para que não exista, então, esse choque. Você caminhe, né, com essa mente do mundo. E você vai poder assumir as coisas que são do alto, manter o seu pensamento nas coisas do alto dessa forma. Tudo que eu faço, tudo que você fizer, deve ser essa entrega ao Senhor. Só assim que eu vou conseguir ter a mente de Cristo. Só assim que eu vou conseguir
pensar, né, nas coisas que são do alto. Mas há algo que é muito interessante para nós, que como igreja, né, é que quando Cristo ressuscitou, e nós ressuscitamos com Ele, nos assentamos à direita do Pai com Ele em espírito, e um dia desse nós faremos assim, corporalmente, assentado com Cristo. E irmãos, há algo aqui que chama a nossa atenção. Nós como igreja, nós somos tal qual um ganso desajeitado aqui. A nossa vida crucificada é assim, nós somos diferentes mesmo. Nós não podemos ser queridinhos do mundo. Eu não posso ter, se as pessoas que não são cristãs, se elas me veem com muito bons olhos, se eu me sinto muito bem no meio de pessoas que não são cristãs, se eu me dou muito bem com eles, se eu participo das suas mesmas conversas, se eu não tenho nenhuma reserva para estar com essas pessoas, algo está errado. Algo está errado. Eu não posso me assentar com pessoas que não são cristãs e eu ter o mesmo nível de ideias, o mesmo nível de debate, as mesmas coisas que eles pensam, os mesmos tipos de sentimentos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, como igreja, nós somos tal qual um ganso, assim, bem desajeitado. E a igreja, nós somos isso mesmo. Vocês já viram um ganso caminhando, como é que é? Tão desajeitado? Mas vocês já viram aqueles gansos selvagens, quando eles estão voando, sabe, quando mostra na televisão aquela coisa linda, que eles vão ou para o sul, para o norte, que vão buscar lá alguma coisa? Que coisa mais linda com aquelas asas abertas. Assim somos nós. Por isso que nós temos que estar pensando nas coisas que são do alto. Nós não somos daqui. Que quando nós estamos pisando aqui embaixo ainda, nós somos esses gansos, nós estamos tão desajeitados, irmãos. As pessoas olham para nós assim com tantas reservas, e tem que ser assim mesmo. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver que nós somos diferentes. Nós somos desajeitados para esse mundo. E se você está sendo elegante para esse mundo, alguma coisa está errada, eu volto a dizer. Nós temos que ser mesmo desajeitados para com esse mundo, irmãos. Porque nós pertencemos ao alto. Nós pertencemos ao alto. Por isso que nós somos esses gansos mesmo voando. É lá no alto que nós somos lindos. É lá. Nessas regiões celestiais, irmãos. Então, irmãos, essa questão de estarmos escondidos com Cristo em Deus, como nós lemos no texto lá de Colossenses, pode ser naturalmente dividido em 4 segmentos. Quando ele fala assim, olha, o primeiro ponto é que a sua vida. Então nós temos 4 segmentos aqui quando nós vimos para expressar aqui por que nós somos as joias neste mundo. A sua vida. E um segundo ponto que nós temos é que ela está escondida com Cristo. E o último ponto é em Deus. Eis sobre a terra as joias do céu. Vocês já pensaram nisso? Que a sua vida, ou seja, a minha vida, está escondida com Cristo em Deus. Então, irmãos, lembrem sempre disso, que a sua vida ela está escondida com Cristo. E é esse lugar secreto que é o Senhor. É debaixo dessas asas, irmãos, que você está escondido, que você está guardado. Aí você pode lembrar daquele salmo quando diz assim, ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, irmãos. É isso que nós como igreja precisamos tomar posse. Não é nós buscarmos coisas deste mundo. Não é nós olharmos para o que está acontecendo aí e vai acontecer coisa pior. E esse aspecto que eu falei aqui no início para os irmãos, eu coloquei ele aqui no meio porque me chamou a atenção mesmo quando eu lia sobre isso. Que aquele lugar, como eu lembrei da pastora Elma falando de uma irmã, de uma mulher do Senhor que teve 19 filhos e hoje chefes de estado dessas nações ali não têm filhos. Irmãos, nós temos que dizer mesmo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Algo está mesmo errado. Algo está mesmo num descompasso. E eu me alegro quando eu vejo isso, porque eu vejo que está perto a volta do Senhor. Provavelmente vai ser nossa geração que vai alcançar isso, irmãos. Nosso coração tem que estar sacudido. Nosso coração tem que estar assim alegres. Nosso coração tem que estar buscando isso cada dia mais, a volta do Senhor, ardentemente, para que Ele volte. Por isso que nós somos essas joias, irmãos. A esperança da igreja é que
quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. É assim que está lá em Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então nós seremos também manifestados com Ele em glória. Já viram que tantas verdades? Como o Senhor tem falado isso a nós, irmãos. Então, irmãos, nós somos essa vida mesmo, irmãos. Essa vida crucificada. Foi assim que o Senhor nos teve. Foi assim que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Foi assim, irmãos, que o Senhor nos fez nação santa, geração eleita, esse sacerdócio real. Por isso nós temos que andar, meu irmão, uma vida vibrante, uma vida de alegria. Nós não podemos olhar para as circunstâncias que está aqui neste mundo, irmãos. A vinda do Senhor é perto. Esses dias eu lembrei de um hino muito antigo. Falava assim: o rei está voltando. O rei está voltando. Ô irmãos, como que irmãos do passado cantavam, como eles se alegravam com isso, né? E nós temos que ter essa alegria também, saber que o rei está voltando. Nós somos crucificados com Ele. Nós morremos com Cristo. E hoje o Senhor nos colocou numa posição com Ele nas regiões celestiais, assentado. Então, irmãos, que isso venha ganhar nosso coração. Nós sabemos que essa vida crucificada é a vida que o Senhor tem para nós. Mas o que nós temos, a recompensa nossa, irmãos, não há de se comparar. Porque uma coisa que nós temos nesse mundo também, quando Paulo manda para a gente olhar para o alto, é que a vida que nós temos aqui, ela tem um tempo determinado. Nós não vamos viver aí talvez mais de 70, 80, 90 ou 100 anos. Mas o que o Senhor tem, quando manda para a gente olhar para as coisas do alto, é que nós temos uma vida eterna. Por isso que nós não podemos fincar nossos pés aqui. Por isso que nós não podemos olhar para a situação que está nesse país e principalmente nós entrarmos nesse jogo. Nós entrarmos nisso também. Porque esse lamaçal que está aí é o Senhor que vai tratar. Eu creio que não compete a nós fazermos justiça nesses aspectos. Não compete a nós sairmos em ruas para protestarmos por A ou por B, ou para defender uma ideologia, algo que nós acreditamos. Porque, irmãos, a nossa razão já foi dita aqui, que era a mesma razão que tinha de tudo daqueles irmãos dos cristãos primitivos, que Cristo venceu a morte. Essa é a nossa razão. É isso que nós cremos. Essa que é a esperança que nós temos. Que o Senhor prossiga, irmãos, o seu trabalhar. Que o Senhor prossiga cada dia mais falando a nós, atraindo o nosso coração para Ele mesmo, para essa obra tão grandiosa, essa obra tão maravilhosa que Ele tem feito em nós. Amém?